Tem dias que tudo parece encaixar, né? O sol nasce bonito, o café sai no ponto, as coisas fluem, até que alguém solta um comentário torto, faz algo que você não esperava e pronto. A paz vai embora como se nunca tivesse existido. É como se a tranquilidade escorresse pelos dedos num estalo. A gente sente raiva, frustração, vontade de retrucar, de se defender, de mostrar que não gostou. É natural, acontece com todo mundo. Mas e se eu te dissesse que dá para viver sem se deixar levar por isso? Dá para manter o centro mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o lado. Dá para olhar o caos e dizer, não hoje, meu amigo. A chave? Saber que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de tirar sua paz sem a sua permissão. Agora para e imagina, como seria viver com uma calma tão profunda que nem provocação, nem crítica, nem ofensa te desequilibram. Parece coisa de outro mundo, mas não é não. Isso está mais perto do que você imagina. Não é questão de ignorar emoções ou fingir que não sente nada. Isso seria negar sua própria natureza. A questão aqui é aprender a lidar. Aprender a respirar fundo antes de explodir. Aprender a escolher a resposta em vez de reagir no impulso. O estoicismo, uma filosofia milenar, ensina exatamente isso. E o mais louco, mesmo sendo tão antiga, ela é mais atual do que muita tendência de autoajuda por aí. Hoje a gente vai caminhar por 10 práticas poderosas que vêm dessa filosofia e que vão te ajudar a não só deixar a raiva de lado, mas a assumir o controle da sua própria mente. Não é papo de motivação barata, não. É uma mudança de mentalidade, de postura, de presença. A ideia aqui não é virar um robô sem emoção, mas um ser humano com domínio sobre si mesmo. E isso, meu amigo, é um superpoder que pouca gente desenvolve. Só que você pode. Você só precisa começar. A primeira coisa que você precisa entender e internalizar é: ninguém estraga o seu dia. Quem aperta o botão da irritação é você. A pessoa pode até cutucar, provocar, dizer o que quiser, mas quem escolhe se aquilo vai te atingir ou não é você. É como se houvesse um painel interno com vários botões. Raiva, tristeza, mágoa, paz, alegria. E só você tem a chave desse painel. O mundo vai sempre tentar mexer nos seus botões, mas só você decide qual acende. Essa percepção muda tudo, porque te coloca no controle de novo. Você não é refém do humor dos outros. Você é dono da sua paz. E quando a gente entende isso, começa a se libertar das expectativas. Já notou como a gente se frustra esperando que os outros ajam do jeito certo? Que nos tratem como a gente trataria, que pensem como a gente pensa, que sejam sensíveis como a gente é, e aí, quando não são, dói. Vem a decepção, o poxa, eu nunca faria isso com você. Mas cada um é um universo. As pessoas não vieram ao mundo para se encaixar nas nossas projeções. Elas agem com base no que viveram, no que aprenderam, no que tem dentro delas. Tentar moldar os outros é como tentar agarrar o vento com as mãos. É luta perdida. Quando você para de querer que os outros se comportem como você gostaria, começa a enxergar a realidade com mais leveza. Aceita que tem gente que não vai agir como você espera, e tudo bem. Você para de remar contra a maré da natureza humana e começa a navegar com mais sabedoria. E é aqui que o estoicismo entra com força. Ele ensina que o sofrimento nasce da tentativa de controlar o incontrolável, e o comportamento alheio é uma dessas coisas. Quando você solta essa necessidade, a paz vem chegando mansinha, como quem sabe que encontrou espaço para ficar. Outra armadilha que destrói nossa tranquilidade é essa mania que a gente tem de querer estar sempre certo. Repara só, às vezes a discussão nem é grande coisa. Pode ser sobre qual rua é mais rápida, qual filme é melhor, ou até algo mais sério. Mas o desejo de vencer a conversa parece que grita dentro da gente, como se estar errado fosse um sinal de fraqueza. Só que, no fundo, essa necessidade vem de um medo. O medo de parecer menor, de não ter valor, de perder o respeito. Como se ceder num argumento fosse abrir mão da própria identidade. Mas pensa comigo, vale mesmo a pena carregar esse fardo em toda a conversa? A verdade é que abrir espaço para ouvir, para acolher o ponto de vista do outro, pode trazer uma paz que ganhar a discussão jamais traria. Quando a gente solta essa ânsia de ter a última palavra, o ambiente muda. Os vínculos ficam mais leves. A mente descansa. Em vez de brigar pela razão,
você passa a buscar conexão. E olha que interessante, quem não precisa provar nada o tempo todo, mostra uma força silenciosa. Isso é algo que os estoicos valorizavam demais. A serenidade de quem não se abala por ego, mas permanece firme por sabedoria. Agora pensa num momento em que você se sentiu desmotivado por causa de um comentário negativo. Talvez você tenha compartilhado algo com entusiasmo e alguém respondeu com frieza, ironia ou julgamento. Aquilo te travou, né? Como se de repente a sua energia tivesse evaporado. Acontece com todo mundo. Mas essa reação só acontece porque a gente entrega nas mãos dos outros o poder de nos validar. Quando buscamos aprovação externa, viramos reféns da opinião alheia. É como se o nosso valor dependesse do que dizem, só que isso é uma ilusão perigosa. A verdadeira liberdade aparece quando a gente volta para dentro e entende: o que eu sou não muda pelo que o outro pensa. A crítica, quando não tem base, diz mais sobre quem critica do que sobre quem é criticado. E mesmo quando tem fundamento, ela não define quem você é. Você pode acolher, refletir, melhorar, mas sem se afundar. É aí que o estoicismo oferece um caminho claro: separar o que depende de você do que não depende. A opinião dos outros não depende, mas sua resposta a ela sim. E nesse mesmo fluxo vem a importância de saber dizer não. Quantas vezes a gente se sobrecarrega tentando agradar, alguém te pede um favor no meio do seu caos e, por educação, você diz sim. Aí depois fica exausto, irritado, arrependido. Mas ninguém te obrigou. Foi você quem não soube impor o limite. E aqui vai uma verdade desconfortável. Quem não aprende a se respeitar, vive se sentindo usado. Estabelecer limites não é egoísmo, é inteligência emocional. É saber que você não pode servir aos outros com um copo vazio. Se você se doa demais, sem critério, acaba esvaziando tudo o que tem de melhor. E isso não é nobre, é descuido. Os estoicos ensinavam que a virtude começa pelo autocontrole. E isso inclui controlar até onde os outros têm acesso à sua energia. Dizer não posso agora, preciso de tempo, ou simplesmente não, é um ato de coragem. E mais do que isso, é um ato de amor próprio. Quem respeita seus limites ensina os outros a fazer o mesmo, e aos poucos, essa atitude silenciosa cria uma blindagem natural contra o desgaste emocional do dia a dia. Outro veneno silencioso que corrói nossa paz é viver preso às opiniões dos outros. Às vezes, a gente fala uma ideia com entusiasmo e, ao ouvir um comentário frio ou uma cara torta, já começa a duvidar de si. É como se aquela reação do outro tivesse o poder de apagar nossa luz. E a gente vai se encolhendo, vai se moldando para agradar, para caber. Só que viver assim é viver pela sombra dos outros. A sua verdade fica sufocada. Você começa a medir cada palavra, cada gesto, com medo de desagradar. Mas olha só, quem vive tentando agradar todo mundo, acaba se perdendo de si. Já pensou em quantas oportunidades você deixou passar por medo do que iam dizer? Quantas ideias ficaram no papel? Quantas palavras foram engolidas? Tudo isso por causa de uma prisão invisível chamada validação externa. O estoicismo ensina que a liberdade verdadeira começa quando a opinião alheia deixa de ser corrente. As pessoas vão sempre falar, bem ou mal, vão te elogiar e vão te criticar. Mas nenhuma dessas falas tem o poder de mudar o que você é de verdade. Só você tem esse poder. E tem uma coisa ainda mais forte: o silêncio. Já percebeu que às vezes o melhor jeito de responder é não responder? Alguém te provoca, solta uma indireta, tenta puxar briga, e você simplesmente escolhe o silêncio. Não porque é fraco, mas porque é forte demais para gastar energia à toa. O silêncio, quando bem usado, é como uma muralha que o outro não consegue atravessar. Ele confunde, desarma, protege e mais, te devolve o controle da situação, porque enquanto o outro grita, você permanece inteiro. Imagine a cena. Alguém te ataca na frente de todos, esperando que você reaja, mas você olha, respira fundo e não diz uma palavra. Esse gesto, por mais simples que pareça, é um golpe de sabedoria. É como se você dissesse sem dizer: você não tem poder sobre mim. E é justamente isso que o estoicismo propõe. Não se abalar com o que está fora do seu controle. Reagir impulsivamente é entregar sua paz de bandeja, mas responder com presença, mesmo no silêncio, é mostrar que sua força vem de dentro.
Agora imagina aquele dia que parece que tudo deu errado. Acordou atrasado, trânsito, cobranças e ainda alguém te irrita. A raiva vem subindo como fogo. Mas e se, em vez de se entregar a essa raiva, você decidisse parar e olhar para tudo que ainda está funcionando? E se você mudasse o foco? A gratidão, nesse momento, é como água que apaga o incêndio. Quando você escolhe ver o que está dando certo, mesmo no caos, você muda a frequência da sua mente. É como trocar a estação da rádio interna. Sai da gritaria e entra na calmaria. A gratidão não é mágica, mas é estratégica. Ela não elimina o problema, mas enfraquece o impacto. É impossível sentir raiva e gratidão ao mesmo tempo com a mesma intensidade. Uma vai ter que ceder. E quando você alimenta o que te faz bem, o que te machuca, perde espaço. Isso é prática estoica pura. Focar no que você pode controlar e alimentar aquilo que fortalece sua mente. Não é sobre ser positivo forçado, mas sobre fazer uma escolha consciente. Você decide o que cresce dentro de você. Sempre. Agora vamos falar de um bicho-papão moderno, a crítica. Quando alguém aponta nossos erros, é como se acendesse um holofote em cima das nossas falhas. O coração aperta, a mente corre para se defender, e a primeira reação costuma ser o impulso de negar, justificar ou até atacar de volta. Mas e se você olhasse para a crítica como um presente embrulhado de forma estranha? Pode ser desconfortável de abrir, pode parecer feio por fora, mas muitas vezes traz algo valioso lá dentro. O estoicismo ensina que o desconforto é uma ponte para a evolução, se a gente tiver coragem de atravessar. Imagina que você está se preparando para algo importante, uma apresentação, uma decisão, um projeto. Aí vem alguém e aponta falhas, mostra onde você pode melhorar. Dói, claro, mas se você tiver serenidade para olhar sem ego, vai perceber que ali existe uma chance de crescer. É como se a crítica fosse um espelho que mostra o que você sozinho talvez não visse. E quando a gente troca a postura de defesa pela curiosidade, a crítica deixa de ser inimiga e vira aliada. Não se trata de aceitar tudo o que dizem, mas de filtrar com sabedoria o que pode ser útil. Como dizia Lao Tse, conhecer os outros é inteligência, mas conhecer a si mesmo é sabedoria. E às vezes, para se conhecer de verdade, é preciso ter coragem de escutar o que incomoda. Aquela opinião que toca num ponto sensível pode ser justamente o sinal de algo que precisa ser lapidado. O estoicismo não busca perfeição, mas sim progresso constante. E toda crítica, por mais amarga que pareça, pode ser usada como combustível para esse processo. Só depende da forma como você escolhe enxergar. E aqui entra uma das lições mais profundas: aprender a soltar. Já pensou na imagem de alguém segurando uma brasa acesa, prestes a jogar em outra pessoa? Enquanto espera o momento de atacar, a brasa queima a própria mão. Guardar raiva é isso. A gente se fere esperando que o outro sinta a dor, mas quem mais sofre é quem não solta. Abrir mão da raiva não é passar pano, não é esquecer o que aconteceu, muito menos fingir que não doeu. É simplesmente tirar o peso das costas, deixar de carregar o que só machuca. Isso é liberdade emocional. A raiva, quando guardada, vira ferrugem na alma. Vai corroendo por dentro, tira o brilho dos dias, contamina até os momentos bons. Já a leveza de quem solta o rancor é como uma brisa fresca num dia abafado. É você abrindo espaço para viver o agora, sem carregar as dores de ontem. E o estoicismo mostra esse caminho com clareza. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Quando você decide soltar o que te fere, começa a caminhar mais leve, mais livre, mais inteiro. E talvez agora você esteja pensando, tá, mas como eu aplico tudo isso na prática? A resposta é simples, um passo de cada vez. Você não precisa mudar da noite para o dia. Começa escolhendo o silêncio ao invés do grito. Começa respirando fundo, antes de responder. Começa observando a crítica com outros olhos. Não se trata de virar outra pessoa, mas de voltar para sua essência. Aquela parte de você que é forte, mas calma, que sente, mas não se afoga no sentimento, que reage, mas com consciência. Essa jornada é sua, e o primeiro passo pode ser agora. Imagine como seria sua vida se diante de uma crítica pesada ou uma provocação vazia, você simplesmente sorrisse por dentro e pensasse, isso não me define. Essa pequena virada de chave
muda tudo. Porque quando você compreende que a opinião do outro não é sentença, você se protege sem precisar atacar. Você não fica mais à mercê dos humores alheios. A sua paz não balança como folha ao vento. É como se você construísse uma muralha invisível, não para se isolar, mas para preservar o que tem de mais valioso, seu equilíbrio. E isso, meu amigo, é a arte de não absorver tudo. Quem não filtra, vive carregando bagagem que não é sua. E o pior, se acostuma tanto com esse peso que nem percebe que está andando curvado. Se alguém te chama de incompetente, isso só se torna verdade se você permitir que entre. É como se a crítica batesse à porta. Cabe a você abrir ou não. Os estoicos tinham clareza nisso. Não é o que acontece que fere, é o julgamento que damos ao que acontece. E se você muda o julgamento, muda a experiência. Um insulto que antes te tirava o sono passa a ser só um ruído distante. Outro ponto fundamental dessa jornada é entender que ninguém vai te respeitar de verdade se nem você respeita seus próprios limites. Tem gente que diz sim para tudo, o tempo todo, achando que está sendo generoso, mas por dentro está esgotado, com a alma em frangalhos. A verdade é que quem nunca impõe limites acaba sendo invadido até perder a própria identidade. E o curioso é que quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais se afasta de si mesmo. Dizer não quando necessário é como fechar uma janela na hora da tempestade. Não é falta de educação, é autoproteção. Quem cuida da própria energia, cuida também da qualidade das relações. Não é fácil no começo. Dá aquela culpa, aquele medo de parecer egoísta, de decepcionar alguém. Mas aos poucos você percebe que não tem como servir ao mundo com um coração cansado. Os estoicos sabiam disso. Só quem é senhor de si consegue servir com dignidade. A autodisciplina começa com a coragem de reconhecer seus próprios limites e de não se culpar por protegê-los. Quando você diz, agora não posso, você está dizendo, minha paz também importa. E acredite, isso ensina muito mais do que qualquer esforço em ser sempre disponível. Agora entra outro ponto delicado. A reação imediata diante de ofensas. É automático. Alguém te cutuca e você já quer revidar. Mas o que acontece quando você responde no calor da emoção? Perde o controle, se iguala a quem provocou e depois ainda carrega o arrependimento. O silêncio, nesse contexto, vira uma estratégia poderosa. Ele não é covardia, é inteligência emocional. É como escolher não entrar numa briga de lama para não sair sujo. Quando você escolhe o silêncio, você retém o poder. Você mostra que não está à venda emocionalmente, e isso desarma até o mais agressivo dos ataques. Tem uma força imensa em simplesmente não reagir. Não é fácil, claro. Requer treino, maturidade e uma boa dose de autoconhecimento. Mas é um dos sinais mais claros de domínio interno. Você olha o ataque, reconhece a intenção por trás e decide, não vou jogar esse jogo. E ao fazer isso, você se eleva. A sabedoria estoica está exatamente nesse ponto, na escolha de não ser arrastado por aquilo que não acrescenta. Em vez de se rebaixar ao nível da provocação, você sobe um degrau a mais na escada da consciência. E quando você pensa que já está ficando bom nisso tudo, vem a vida e te dá um novo desafio. Um dia ruim, uma semana tensa, um problema inesperado, e a raiva aparece de novo. Só que agora você tem uma ferramenta nova, a gratidão. Pode parecer estranho agradecer no meio do caos, mas é aí que a mágica acontece. A gratidão não elimina o problema, mas muda a lente pela qual você enxerga. Você começa a notar que, apesar de tudo, ainda tem forças, ainda respira, ainda pode escolher, e isso já muda completamente o cenário. Então, respira, agradece pelo que permanece, pelo que ainda funciona, pelo que não desmoronou, porque nesses pequenos agradecimentos mora uma força silenciosa que renova sua energia sem fazer alarde. Os estoicos entendiam que o foco no que se tem, e não no que falta, é um dos caminhos mais rápidos para a estabilidade emocional. Gratidão não é emoção passageira, é decisão diária. E quanto mais você a pratica, menos espaço sobra para irritação e ressentimento. Agora pensa comigo, o que você sente quando recebe uma crítica construtiva? Aquela que aponta onde você pode melhorar, mesmo que doa um pouco. A primeira reação quase sempre é um desconforto, um incômodo que cutuca o orgulho. Mas se você tiver a coragem de escutar com humildade,
vai perceber que ali pode ter uma joia escondida. Às vezes a verdade vem vestida de aspereza, e o que a gente chama de crítica pode ser o empurrão que faltava para evoluir. A mente estoica não enxerga a crítica como ofensa, mas como oportunidade. O que incomoda hoje pode ser o que te fortalece amanhã. O segredo é trocar o filtro da vaidade pelo filtro da curiosidade. Em vez de pensar quem essa pessoa pensa que é para me criticar, tente: será que isso tem algum ponto válido? Você não precisa concordar com tudo, mas pode extrair algo de quase qualquer observação. A crítica, quando bem recebida, vira bússola. E mesmo quando for injusta, ainda serve como treino para a paciência. O importante é não reagir como se tudo fosse ataque pessoal. Quem reage com raiva perde a chance de crescer, mas quem acolhe com equilíbrio expande seus próprios limites. E falando em limites, vamos voltar para aquela imagem da brasa. Segurar raiva é como manter o carvão aceso na mão, esperando o momento certo de jogar em alguém. Só que enquanto espera, quem se queima é você. O rancor não castiga o outro, castiga você. Ele te prende num ciclo de dor e expectativa, onde você espera que o outro reconheça, peça desculpas, mude, mas nem sempre isso acontece. E quanto mais você espera, mais se machuca. O estoicismo nos convida a soltar, a entender que perdoar não é libertar o outro, é libertar a si mesmo. É claro que soltar não é esquecer, nem fingir que não doeu, mas é decidir que aquela dor não vai mais te comandar. É sair do papel de vítima e assumir o controle. Quando você deixa o ressentimento para trás, cria espaço para coisas novas entrarem. Leveza, clareza, energia. A vida começa a fluir com mais naturalidade. E veja bem, isso não é utopia, é prática. Requer treino diário. Requer vigilância sobre os pensamentos, os impulsos, as feridas. Mas é possível. E cada vez que você escolhe a leveza, seu caminho se torna mais firme. Agora vamos imaginar outra cena. Alguém te ofende publicamente, te diminui na frente de todos. A vontade é revidar, né? Mas pensa, será que responder no mesmo tom resolve? Ou só alimenta o ciclo? A escolha de não reagir nesse momento é como quebrar uma corrente. É mostrar que você não depende da aprovação ou do reconhecimento do outro para manter sua postura. E mais ainda, que sua dignidade não está à venda. Os estoicos chamavam isso de indiferença ao externo, não no sentido de ignorar o mundo, mas de não permitir que ele te controle por dentro. Essa indiferença saudável é o que te permite viver com mais paz, mesmo num mundo cheio de barulho. É o que te protege dos altos e baixos dos outros. E não pense que isso é frieza. Pelo contrário, isso é uma forma refinada de sensibilidade. A sensibilidade de saber onde termina o outro e começa você. De saber o que é seu para cuidar e o que não é para deixar passar. E, acima de tudo, de reconhecer que a sua paz vale mais do que qualquer disputa. Porque a paz não grita, mas quando ela chega, muda tudo. Agora imagina um cenário ainda mais sutil, mas igualmente desgastante. Aquela sensação de estar sempre tentando provar algo para alguém, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos. Uma pressão silenciosa que vive te dizendo: mostra que você é capaz, mostra que você merece. Só que quanto mais você tenta provar, mais você se afasta da própria essência, porque a validação que vem de fora nunca é suficiente. É como beber água salgada. Parece que mata a sede, mas só aumenta. O estoicismo ensina justamente o contrário, que a maior conquista é ser suficiente para si mesmo, mesmo que ninguém reconheça. A necessidade de provar algo para alguém nasce da insegurança. E ela cresce toda vez que você entrega seu valor nas mãos de outro. Se elogiam, você se sente bem. Se criticam, você desaba. É como viver numa montanha-russa emocional, onde o outro segura o controle. Mas quando você entende que não precisa ser aprovado, algo dentro de você muda. Você começa a agir por convicção, não por carência. Começa a falar menos para convencer e mais para compartilhar. Começa a viver mais leve, sem medo do julgamento. E se tem uma coisa que atrapalha essa leveza, é o hábito de se comparar. Olhar para o lado, medir a própria vida pela régua alheia, se perguntar por que fulano chegou lá e você ainda não. Isso rouba sua energia, porque você deixa de olhar para sua jornada para viver tentando alcançar o ritmo do outro. Mas ninguém tem o mesmo tempo,
Ninguém carrega os mesmos pesos. Cada pessoa está escrevendo uma história com capítulos únicos. Os estoicos lembravam: a comparação é distração. Enquanto você se distrai com o que não é seu, perde o poder sobre o que é. E quando a comparação vira frustração, vem o perigo de começar a agir por impulso, porque a raiva, o ciúme, a inveja, tudo isso surge desse sentimento de insuficiência. É nesse ponto que você começa a tomar decisões só para mostrar resultado, só para se sentir melhor do que alguém. E esse caminho, meu amigo, é escorregadio, porque a vitória que nasce do ego é vazia. Pode até parecer doce no começo, mas logo amarga. A vitória verdadeira vem quando você vence a si mesmo, quando domina os próprios impulsos, quando tem coragem de ir mais devagar, mas com verdade. A vida, quando vista com olhos estoicos, deixa de ser uma competição e vira um treinamento interno. Cada dia é uma oportunidade de ajustar o foco, de aprimorar o caráter, de agir com mais presença. E veja que curioso, quanto menos você se importa com o que os outros pensam, mais respeito você ganha, porque as pessoas sentem quando alguém é firme por dentro. Não firme de arrogância, mas de convicção. É aquele tipo de pessoa que entra num ambiente e não precisa dizer nada para ser notada. A presença fala por si, e isso nenhum aplauso externo consegue produzir. Por isso, a próxima vez que sentir vontade de se justificar, de correr atrás da aceitação, de gritar que é suficiente, experimente calar. Experimente respirar e lembrar: eu não preciso me provar para ninguém. Essa lembrança, repetida como um mantra silencioso, vai te blindar contra o desgaste emocional. Vai te reconectar com aquilo que é essencial, sua verdade. Porque no fim das contas, e aqui sem pressa de fim, a paz não vem do que os outros pensam de você. Ela vem do que você é quando ninguém está olhando, e isso é mais do que suficiente. Talvez um dos maiores desafios da nossa geração seja lidar com o excesso de estímulos. São mensagens o tempo todo, cobranças veladas, notificações piscando como sirenes em uma cidade que nunca dorme. A mente não para, o corpo segue no automático e o coração vai ficando apertado. A ansiedade cresce, a irritação vira rotina e a gente começa a achar que esse estado acelerado é normal. Mas não é. O ser humano não foi feito para viver em estado de alerta constante. A alma pede pausa, pede silêncio, pede presença. E é exatamente aí que o estoicismo entra como um farol em meio à neblina. Os estoicos falavam muito da importância de manter a mente focada no momento presente, porque o agora é o único tempo que existe de verdade. Tudo o que você precisa, força, calma, clareza, mora no agora. Só que a gente vive pendurado no que já passou ou no que ainda nem aconteceu. E isso cria um vazio, um buraco entre o que é e o que poderia ser. E nesse buraco, a irritação cresce. É como se a mente vivesse querendo estar em outro lugar. Mas quanto mais você foge do presente, mais desconectado você fica de si mesmo. Sabe aquele tipo de dia que parece que nada tá bom? Que tudo irrita, tudo pesa, tudo parece dar errado? Muitas vezes, o problema nem é o que está acontecendo fora. É o tumulto que já está instalado por dentro. E aí, qualquer pequena faísca vira incêndio. Por isso, aprender a cuidar da sua mente é questão de sobrevivência emocional. Cuidar da mente não é frescura, é fundamento. É como afiar a lâmina antes da batalha. E os estoicos faziam isso diariamente. Eles refletiam sobre a morte, sobre o sentido da vida, sobre o que realmente importa. Não por pessimismo, mas para lembrar o que vale a pena manter e o que é melhor soltar. E quando a mente está limpa, a vida fica mais leve. Você passa a enxergar com mais clareza o que antes te cegava. Aquela crítica não parece mais um ataque pessoal. Aquela provocação vira só um ruído ao fundo. Aquela urgência toda mostra que talvez nem era tão urgente assim. A diferença entre quem se irrita por tudo e quem mantém a calma não está nos problemas que enfrentam, mas na forma como se posicionam diante deles. Um é refém dos acontecimentos, o outro é comandante de si mesmo, e essa diferença muda o jogo. Tem um ditado antigo que diz: quem se apressa, tropeça, e é verdade. A pressa emocional faz a gente falar o que não queria, agir de forma impensada, reagir por impulso. E depois, lá vem o arrependimento, o peso,
o desgaste. Mas quando você desacelera por dentro, tudo ganha outro ritmo. Você responde em vez de reagir. Você observa antes de decidir. Você sente sem se afogar. E isso não te afasta das emoções, te aproxima delas com mais inteligência. Porque emoção não é inimiga, é sinal. Só não pode virar piloto automático. E talvez a maior virada de chave aqui seja perceber que manter a calma não é ausência de emoção, mas domínio sobre ela. É saber que você pode sentir raiva sem deixar que ela te domine. Pode sentir tristeza sem se enterrar nela. Pode sentir frustração sem virar refém dela. O estoicismo mostra isso o tempo todo. Você não controla o mundo, mas pode controlar sua mente. E quando você começa a fazer isso, mesmo devagar, a vida já começa a mudar. Porque a mudança verdadeira nunca vem de fora. Ela brota de dentro, no silêncio, no simples, no agora. Tem um detalhe sutil que poucos percebem, mas que muda completamente a forma como você lida com as pessoas. Entender que nem toda crítica merece resposta, e principalmente que nem toda crítica precisa ser levada para o coração. Às vezes o que a pessoa diz é apenas reflexo do que ela vive por dentro. É como olhar num espelho quebrado. A imagem distorcida não diz respeito a você, mas ao estado do espelho. Muita gente fala a partir das próprias dores, inseguranças, frustrações. E se você absorve tudo isso como verdade, começa a carregar pesos que nem são seus. Então, da próxima vez que alguém tentar te rebaixar, experimente não reagir. Só observe. Às vezes, o silêncio vale mais do que qualquer resposta. Ele não só te protege, como também desarma o outro. A pessoa esperava que você explodisse, que criasse um conflito, que se desequilibrasse. Mas quando você mantém a compostura, algo muda. O jogo vira. Você não se deixou levar. Você não cedeu o controle. E esse tipo de reação, ou melhor, de não reação, é uma das maiores demonstrações de força que alguém pode ter. Força silenciosa. Força de quem domina a si mesmo. Muita gente confunde silêncio com fraqueza, como se não responder fosse sinal de submissão. Mas quem conhece o próprio valor sabe que nem tudo precisa ser dito. Tem respostas que só o tempo dá. E tem ofensas que se desfazem no ar, se você não der eco. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em agir com intenção, e não por impulso. Quando você fala menos, observa mais, escolhe com calma. A sua vida ganha uma densidade diferente. Você começa a impactar pelo exemplo, não pelo volume da sua voz. Começa a inspirar sem precisar convencer. E isso vale não só para as críticas diretas, mas também para as indiretas, para as comparações disfarçadas, para as provocações sutis. Tem gente que vive esperando uma brecha para te cutucar, mas se você não entrega essa brecha, o outro cansa. É como tentar empurrar uma parede que não se move. Você vira aquela rocha firme no meio da tempestade, não por frieza, mas por maturidade. Você entendeu que o seu valor não depende da aceitação de ninguém. E mais ainda, entendeu que a paz que construiu dentro de si vale mais do que qualquer vingança emocional. A vida vai continuar colocando à sua frente pessoas difíceis, situações injustas, palavras duras. Isso é inevitável. Mas a forma como você escolhe lidar com isso é o que vai definir seu nível de liberdade. Reagir com raiva é fácil, qualquer um faz. Mas manter a paz diante do caos, isso é arte, isso é treino, isso é filosofia aplicada. E não existe caminho mais direto para isso do que o proposto pelos estoicos. Eles viviam cercados de conflitos, e mesmo assim sabiam manter o espírito firme. Sabiam que o mundo externo pode até estar em guerra, mas que a mente pode ser um território de paz. E é nesse ponto que você percebe. Manter a calma não é só um recurso de sobrevivência emocional, é um modo de viver, um estilo de ser, uma escolha que se renova a cada novo desafio. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. A raiva começa a bater na porta e você nem abre. A provocação aparece e você apenas sorri por dentro, não porque se tornou indiferente, mas porque se tornou inteiro. E quem é inteiro não se deixa quebrar por qualquer palavra torta. A partir do momento em que você para de reagir automaticamente a tudo que te incomoda, começa a enxergar as coisas de um jeito completamente diferente. Aquilo que antes te tirava do sério, agora parece pequeno.
É como se o mundo tivesse o mesmo tamanho, mas você tivesse crescido por dentro. E é exatamente isso que acontece. Crescimento interior não é sobre decorar frases bonitas, é sobre escolher não ser arrastado por emoções desgovernadas. E essa escolha, mesmo que pareça simples, é um dos maiores atos de poder pessoal que alguém pode praticar no dia a dia. Mas tem algo que muita gente esquece. Essa mudança não acontece do dia para a noite. A gente foi treinado por anos a responder com impulso, com defesa, com explosão. Desfazer esse hábito leva tempo, exige repetição, exige cair e levantar várias vezes. Só que a cada queda, a gente aprende. O erro vira degrau. E quando você olha para trás e percebe que já consegue lidar melhor com situações que antes te dominavam, o orgulho que bate no peito é diferente. Não é vaidade, é aquela sensação silenciosa de "tô no caminho certo". É nesse processo que você descobre uma nova forma de se relacionar com as emoções. A raiva deixa de ser uma prisão e vira um aviso. O incômodo deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal. E aos poucos, você vai criando esse espaço interno entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde cabe o pensamento, a respiração, a escolha. E nesse intervalo mora a liberdade. É como se a emoção chegasse gritando e você respondesse sussurrando: "Calma, deixa eu pensar". Essa pausa muda tudo. Ela é a diferença entre o arrependimento e a sabedoria. E é nessa pausa que você também começa a perceber o que vale a pena guardar e o que deve deixar passar. Tem ofensa que não merece hospedagem. Tem discussão que não merece sua energia. Tem gente que fala só para provocar. E se você morde a isca, vira peixe do jogo emocional do outro. Os estoicos sabiam disso como ninguém. Eles falavam sobre não se tornar aquilo que você combate. E isso é profundo. Quando você revida na mesma moeda, se iguala ao que te feriu. Mas quando você escolhe uma postura elevada, mostra que é maior do que a situação. E se tem algo que reforça essa postura elevada, é a clareza dos próprios valores. Quem sabe o que é importante não se perde por qualquer bobagem. Quem tem propósito firme não se abala com cada vento contrário. O problema é que muita gente vive tão no automático que nem sabe mais o que valoriza de verdade. E aí, qualquer comentário vira ofensa, qualquer contrariedade vira caos. Mas quando você reconecta com o que é essencial, começa a filtrar melhor o que entra na sua mente. E esse filtro não é arrogância, é saúde mental. É uma forma de proteger o seu foco, sua energia, sua paz. Você começa a perceber que manter a calma não é só bom para você, é bom para os outros também. Porque quando você reage com serenidade, cria um campo ao seu redor. As pessoas percebem, elas passam a confiar mais, a se inspirar mais, a baixar o tom. É como se sua paz contagiasse, e isso transforma relações, transforma ambientes, transforma o seu impacto no mundo. A tranquilidade que você cultiva dentro de si vira um presente silencioso que você oferece, sem esforço, a todo lugar que pisa. Agora, vamos imaginar outra cena bem comum. Alguém faz algo que te irrita profundamente e você guarda aquilo. Não fala nada, mas também não esquece. Vai levando aquilo junto como quem carrega uma pedra no bolso. E com o tempo, o bolso fica pesado e a caminhada fica difícil. E você nem sabe mais por que está tão cansado. Esse tipo de acúmulo silencioso é traiçoeiro, porque a mágoa não explode de uma vez, ela vai pingando, contamina o olhar, afasta os afetos, endurece o coração. Os estoicos já alertavam, o que você não solta te prende. Soltar, nesse caso, não é fingir que nada aconteceu, não é tapar o sol com a peneira, é reconhecer que guardar aquilo só te atrasa. É perceber que a energia que você gasta remoendo poderia estar sendo usada para algo que te nutre. A mágoa é como uma dívida emocional que você insiste em manter ativa, mesmo quando não faz mais sentido. E quanto mais você alimenta esse ressentimento, mais ele te define. E você não nasceu para ser definido por uma dor. Você nasceu para viver com leveza. E leveza exige escolha. Tem horas em que você vai precisar conversar, sim, colocar os pingos nos is, dizer o que sente. Mas tem outras em que o silêncio vai ser a sua melhor resposta. Porque nem tudo merece um confronto. Nem toda ferida precisa ser exposta. Às vezes você entende o que precisa sozinho, e a melhor cura é o tempo, é a distância,
É a decisão íntima de não deixar aquilo te consumir. Isso é uma postura estoica. Você não nega o que sente, mas também não permite que aquilo vire o centro da sua vida. E é justamente nessa maturidade emocional que mora o verdadeiro poder. O poder de continuar em paz, mesmo quando a situação externa não muda. O poder de manter a serenidade, mesmo quando o outro não reconhece seu esforço, não pede desculpas, não muda de atitude, porque no fim das contas, o que liberta não é a atitude do outro, é a sua decisão. Decisão de não se corroer, decisão de seguir em frente, decisão de viver bem apesar de. E essa é uma das maiores lições que o estoicismo entrega com simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. Agora pensa em quantas vezes você perdeu momentos bons por estar preso a uma irritação antiga. Quantas conversas deixou de ter, quantas risadas deixou de dar, quantas oportunidades deixou passar. Tudo porque estava emocionalmente atado a algo que já devia ter ido embora. A raiva é como uma visita que deveria ter ficado uma noite, mas acabou morando na sua casa. E quem escolhe deixar a porta aberta é você. Quando você diz, agora chega, não é o outro que se liberta, é você. E essa escolha é íntima, silenciosa e absolutamente transformadora. E quando você entende isso de verdade, o mundo continua o mesmo, mas você começa a se mover diferente. Você fala com mais leveza, anda mais tranquilo, respira com mais profundidade. E isso não quer dizer que você virou uma rocha insensível. Pelo contrário, quer dizer que agora você sente tudo, mas não se afunda em nada. A emoção vem, você acolhe, aprende e deixa passar, como o rio que corre, forte, mas fluido. Essa é a força que vem de dentro. E quem cultiva essa força vive com dignidade, com clareza, com uma presença que acalma até os que estão por perto. Chega um momento em que você entende que algumas pessoas nunca vão te dar o que você esperava. Não vão reconhecer o que você fez. Não vão pedir desculpas, não vão mudar. E tudo bem. A maturidade emocional vem justamente daí. Aceitar que você não precisa mais dessa validação para seguir em frente. Você para de bater na porta que já foi fechada. Para de esperar flores de quem só entrega espinho. O estoicismo fala muito sobre essa liberdade que vem quando a gente solta a expectativa e foca no que realmente depende de nós. É como se você parasse de correr atrás de vento, porque esperar que o outro mude para você se sentir bem é como tentar controlar a direção das nuvens com as mãos. É inútil, frustrante, desgastante. E quando você solta essa necessidade, um alívio quase inexplicável toma conta. Você sente como se um nó por dentro tivesse desfeito, e a vida aos poucos volta a fluir. Não porque tudo se resolveu, mas porque você escolheu se resolver. Isso é uma das maiores provas de inteligência emocional. Perceber que tem coisas que não vão mudar, mas você pode mudar a forma como reage a elas. E a partir disso, algo incrível acontece. Você começa a olhar para o outro com menos raiva e mais compaixão. Não aquela compaixão forçada, piegas, mas uma compreensão sincera de que cada um age de acordo com o que carrega. Tem gente que ataca porque vive machucada. Tem gente que critica porque se sente pequeno. Tem gente que tenta te diminuir porque não sabe como crescer. Quando você enxerga isso com clareza, percebe que muitas vezes o problema não é com você, é do outro. E isso muda o peso que você dava para essas situações. Claro que isso não significa aceitar qualquer coisa. O estoicismo não prega passividade, mas consciência. Você pode colocar limites, se afastar, proteger sua energia, tudo isso sem precisar odiar ninguém, porque odiar também te prende. A raiva pode até parecer forte, mas é uma prisão disfarçada. Você vive pensando na pessoa, remoendo a situação, se alimentando daquela dor. E no fim, quem sai ferido é você. Soltar não é fraqueza, é sabedoria. É como apagar uma fogueira que já queimou demais. Deixar as cinzas e seguir caminhando. E quando você solta, começa a abrir espaço para outras coisas florescerem dentro de você. Começa a enxergar com mais clareza o que te faz bem, quem te faz bem, onde sua energia é bem recebida. Começa a construir relacionamentos mais leves, baseados em respeito mútuo e não em carência ou controle. Você se torna mais seletivo, mais centrado, mais firme. E esse tipo de firmeza não se aprende em livro. Se constrói vivendo, errando,
sentindo e escolhendo evoluir. Um passo de cada vez, dia após dia, erro após erro. Esse caminho de fortalecimento interior é exatamente o que os estoicos trilharam. Eles não negavam as emoções. Eles buscavam entendê-las profundamente e, ao entender, encontravam maneiras mais sábias de lidar. É isso que você está fazendo aqui, aprendendo a não reagir como reflexo, mas a agir com consciência, escolhendo respostas que preservam sua paz e não apenas devolvem agressão. Porque no final das contas, a verdadeira força não está em vencer uma discussão, mas em não precisar dela para se sentir bem. E essa força, quando cultivada, vira uma armadura invisível que te acompanha onde for. Tem uma frase antiga que diz: não se rebaixe ao nível de quem te ofende, senão você vai precisar se abaixar. E olha, faz todo sentido. A vida vai sempre te colocar diante de pessoas que provocam, testam, cutucam. Mas você precisa decidir se vai gastar sua energia respondendo tudo que jogam em você ou se vai manter o foco naquilo que realmente importa. É como alguém tentando te puxar para uma briga no barro. Se você desce, até pode vencer, mas sai sujo igual. Agora, se você escolhe não descer, você mostra que a sua energia tem valor, que sua paz não está à venda. Isso é uma das formas mais elegantes de resistência. O mundo anda barulhento, e o barulho mais perigoso é aquele que tenta te arrastar para uma guerra que nem é sua. Às vezes, o outro só quer desabafar a própria frustração em cima de você, e se você não estiver atento, acaba virando alvo de um jogo que nunca foi seu. A sabedoria está em identificar esses convites disfarçados e simplesmente não aceitar. Rejeitar o convite é se poupar, é perceber que nem toda afronta merece atenção. Às vezes, o maior ato de coragem é virar as costas e seguir o próprio caminho com dignidade. E como é libertador entender que não precisa mais se justificar o tempo todo. Tem gente que acha que precisa explicar cada escolha, dar satisfação de cada passo. Mas quando você vive assim, sua vida vira uma vitrine e cada olhar vira um julgamento. O estoicismo te convida a sair dessa vitrine e voltar para dentro, a viver com propósito e não com preocupação. Porque quem sabe o porquê das próprias escolhas não precisa da aprovação de plateia nenhuma. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que não precisa convencer ninguém para viver em paz. E viver em paz não significa não ter conflitos. Significa saber lidar com eles sem se perder. Às vezes a guerra acontece dentro de você. Você quer manter a calma, mas a raiva bate na porta. Quer seguir em frente, mas a mágoa grita lá do fundo. Quer deixar para lá, mas o orgulho te segura. E nessas horas, o que você precisa não é de mais barulho, mas de mais silêncio. Um silêncio que não foge do problema, mas que permite escutar o que realmente importa. O silêncio que separa o que é reação do que é verdade. Nesse silêncio, você começa a enxergar que muitas das suas irritações não vêm do que o outro faz, mas daquilo que você ainda não curou dentro de si. Uma crítica só te fere de verdade quando toca numa ferida aberta. Uma provocação só te tira do sério quando você ainda sente que precisa se defender. Mas quando você cuida dessas partes feridas, quando começa a acolher o que dói com paciência, o mundo pode até continuar igual, mas você não reage mais do mesmo jeito. Você muda por dentro, e isso muda tudo ao redor. E a beleza disso tudo é que essa transformação é silenciosa. Ninguém vai bater palmas, ninguém vai perceber de cara, mas aos poucos você vai se sentindo mais inteiro. As reações impulsivas vão diminuindo, o arrependimento depois da discussão vai sumindo, e no lugar disso tudo vem um senso de paz que não depende de mais nada, nem de elogio, nem de desculpa, nem de aplauso, só de você, consigo mesmo. E essa conexão, meu amigo, é o maior presente que alguém pode se dar. Existe um momento quase sempre silencioso em que você percebe que amadureceu. Não é quando tudo está resolvido, nem quando a vida para de te testar. É quando alguém tenta te provocar e você simplesmente não se abala. Quando você ouve uma crítica e não sente mais necessidade de se defender. Quando o outro levanta a voz e você escolhe não subir o tom. É nesse ponto que você entende que a verdadeira força não mora no grito, mas na estabilidade. E que manter a calma diante da provocação é um dos maiores sinais de poder que alguém pode demonstrar. Essa força não é aprendida nos livros,
nem adquirida de uma vez. Ela nasce do hábito de se observar, de olhar para dentro dia após dia e se perguntar: por que isso me afetou tanto? O que em mim ainda precisa ser curado? Porque a reação exagerada quase sempre é um espelho. Ela mostra algo seu que ainda não foi resolvido. E quando você começa a reconhecer esses pontos com sinceridade, sem se julgar, mas com vontade real de evoluir, o estoicismo deixa de ser teoria e vira prática viva. Não é sobre parecer calmo, é sobre ser. E esse ser exige esforço. Porque manter a calma num mundo que incentiva o caos é nadar contra a corrente. É escolher a paz quando todos estão escolhendo o conflito. É se manter firme quando tudo à volta parece querer te desestabilizar. E olha, não é fácil, mas também não é impossível. O segredo está na constância. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você treina, mais natural se torna. E a vida vai te dar muitas oportunidades de praticar. A irritação vai bater, o desconforto vai aparecer, mas cada vez que você escolhe responder com sabedoria, você se fortalece. Tem algo de profundamente elegante em quem não se descontrola. Aquela pessoa que, mesmo sendo ofendida, não perde a compostura, que mesmo sendo pressionada não grita, que mesmo diante do caos segue com leveza. Não é porque não sente, mas porque aprendeu a não ser refém do que sente. Os estoicos viam nisso uma das maiores virtudes humanas, o domínio de si, a capacidade de estar no mundo sem ser levado por ele, de viver intensamente, mas sem se perder, de sentir tudo, mas reagir só ao que faz sentido. E o mais bonito disso tudo é que esse tipo de postura acaba inspirando. Você nem precisa dizer nada. Só o seu jeito de agir já transmite algo diferente. Pessoas ao seu redor começam a perceber que você não se abala por qualquer coisa, que você escolhe o momento de falar, que você não entra em competição de ego, e isso cria uma atmosfera de respeito. É como se você deixasse de ser parte da confusão e passasse a ser o ponto de equilíbrio dela, uma âncora no meio da tempestade, uma rocha firme cercada de ondas. Com o tempo, essa presença começa a impactar não só quem está perto, mas a própria forma como você se vê. Você começa a se respeitar mais, a confiar mais nas suas decisões, a perceber que não precisa mais provar nada, que sua energia não está mais disponível para tudo, que o silêncio, às vezes, é mais valioso do que qualquer discurso. E quando essa paz se instala, mesmo que seja aos poucos, você entende que não precisa esperar o mundo mudar para viver em paz, porque a mudança mais importante já começou, e ela está acontecendo aí, dentro de você. E chega uma hora em que você começa a selecionar melhor suas batalhas. Aquilo que antes te fazia perder o sono, agora mal merece um pensamento. A provocação que antes te tirava do eixo, agora passa despercebida. Não porque você ficou apático, mas porque entendeu que sua energia é finita e precisa ser bem usada. Você começa a perceber que reagir a tudo te esgota, te desgasta, te afasta de quem você quer ser. O silêncio que antes parecia covardia, agora soa como sabedoria. E quando você aprende a economizar palavras, começa a falar com mais impacto, mais verdade. É nesse momento que a presença substitui a pressa. Você não sente mais urgência em se explicar. Não vê mais sentido em correr atrás de quem não valoriza sua calma, porque começa a entender que a vida não é sobre ser aceito por todos, mas sobre ser fiel a si mesmo. E isso, meu amigo, é libertador. É como tirar uma mochila das costas que você nem lembrava que carregava. A leveza chega, o corpo relaxa, a mente respira, e você sente que pode, finalmente, andar mais solto. A caminhada não fica fácil, mas fica mais sua. E se tem uma coisa que o estoicismo ensina com clareza é isso: a paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença de equilíbrio. Você pode estar no meio do caos, com tudo à sua volta ruindo, e ainda assim manter a firmeza, porque a firmeza não vem de fora, ela nasce dentro de você. É construída com escolhas diárias, com a decisão de não reagir por impulso, com a disciplina de não alimentar pensamentos que não te servem mais, com o treino de voltar para si toda vez que a vida tentar te empurrar para fora. Essa disciplina emocional é como regar uma planta todos os dias. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas de repente
ela floresce. Do mesmo jeito, sua mente começa a mudar. Suas reações ficam mais suaves. Seu olhar fica mais limpo. Você começa a se orgulhar do que não disse, das brigas que não comprou, das respostas que preferiu guardar. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade. É um tipo de grandeza que não aparece nas redes sociais, mas que transforma sua vida em silêncio. Quem olha de fora pode nem notar, mas você sabe. E isso basta. Nesse ponto da jornada, você começa a entender que sua paz vale mais do que qualquer discussão vencida. Que o tempo gasto tentando convencer alguém seria melhor usado para cuidar de si. Que manter o controle diante da provocação é uma vitória muito maior do que dar o troco, porque o troco satisfaz o ego, mas a calma alimenta a alma. E quando você escolhe alimentar a alma, o mundo pode até continuar hostil, mas sua resposta a ele vira um escudo, um campo de força invisível que repele o que não soma, que filtra o que não serve. E esse escudo não é arrogância, é clareza. É você sabendo onde pisa, com quem anda, no que acredita. É você decidindo que tipo de emoção merece espaço no seu peito. E quando esse discernimento vira hábito, até sua presença muda. As pessoas te olham com outro olhar, sentem que você não é qualquer um. Que você tem algo que não se compra, autodomínio. E isso hoje em dia é raridade. É como um farol no meio da escuridão. Uma referência silenciosa num mundo que grita o tempo todo. É curioso como a verdadeira mudança começa quando você para de esperar que os outros mudem. Antes, era fácil colocar a culpa em alguém. Ah, fulano me tira do sério, Beltrano me estressa, aquele comentário acabou com o meu dia. Mas quando você começa a caminhar com mais consciência, percebe que o problema nunca foi exatamente o outro. O problema foi o espaço que você deu, a permissão silenciosa para que te afetassem. E esse reconhecimento, por mais desconfortável que pareça num primeiro momento, é libertador. Porque quando a chave está na sua mão, você não precisa mais esperar que ninguém venha te resgatar. A partir daí, você começa a se responsabilizar pelas suas emoções. E isso não significa se culpar por tudo, mas sim entender que existe um espaço entre o que acontece e a forma como você reage. E que esse espaço é seu território. É o lugar onde você pode respirar, refletir, escolher. O impulso quer te empurrar para a briga, para a resposta atravessada, para a mágoa alimentada. Mas você pode parar, pode fazer diferente, pode olhar para a situação com outros olhos. Como diria Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E isso muda tudo. Com essa perspectiva, a vida deixa de ser uma sequência de batalhas e passa a ser uma oportunidade constante de treino. Cada pessoa difícil vira um espelho, cada provocação vira um teste, cada desconforto vira um convite para crescer. E aos poucos, você para de se sentir vítima dos acontecimentos e passa a ser um aprendiz deles. Isso é o que os estoicos chamavam de viver em harmonia com a natureza. Não com a natureza das árvores, mas com a natureza das coisas como elas são. Aceitar a realidade, agir com virtude, manter a mente serena. Mas aceitar a realidade não é se conformar, é saber o que pode ser mudado e o que não pode. É usar energia no que está ao seu alcance e soltar o que está fora dele. Quantas vezes você se estressou tentando convencer alguém que não queria ouvir? Quantas vezes perdeu noites em claro tentando controlar o incontrolável? Agora imagine se essa energia tivesse sido investida em você, no seu equilíbrio, no seu crescimento, na sua paz. Pois é, a sabedoria não está em controlar tudo, mas em saber o que merece ser controlado. E quando você aprende a direcionar sua energia de forma mais consciente, tudo ao seu redor começa a mudar. As conversas ficam mais leves, as decisões ficam mais claras, os relacionamentos se tornam mais verdadeiros. Porque agora você não está mais reagindo para se proteger, mas agindo para se alinhar com o que faz sentido. Você aprende que manter a calma não é evitar o conflito a qualquer custo, mas saber quando o conflito é necessário e quando é só um desperdício de tempo. Isso é discernimento. Isso é maturidade. Nesse estágio, você começa a perceber algo valioso. Quem te tira do sério te controla, mas quem você escolhe ignorar, você desarma. A paz se torna sua prioridade, não por fraqueza,
mas por escolha, e essa escolha é diária. Ela começa no pensamento, ganha força na atitude e se consolida no hábito. Você passa a viver com mais presença, mais consciência, mais verdade. E essa verdade silenciosa, sustentada no cotidiano, é o que te transforma em alguém que inspira, mesmo sem dizer uma palavra. Alguém que, só por existir com firmeza, já ensina o que é serenidade. Talvez o grande desafio da vida adulta não seja conquistar coisas, e sim manter a serenidade enquanto tudo ao redor parece instável. Os boletos não param de chegar, as relações ficam cada vez mais complexas. O tempo parece correr mais rápido do que nunca. No meio disso tudo, manter a calma vira um ato de coragem. E olha que interessante, o que mais se perde no caos não é o dinheiro, nem o controle, é a paz. E quando a paz escapa, tudo fica mais difícil. A cabeça pesa, o coração aperta, as palavras saem tortas. Por isso, manter a paz virou uma missão diária. Não é luxo, é necessidade. É nesse cenário que o estoicismo brilha como nunca. Ele não promete um mundo mais calmo. Ele te ensina a ser calmo, mesmo quando o mundo não é. E isso é ouro, porque a vida vai continuar apresentando desafios, pessoas difíceis, situações inesperadas. O que muda é como você se posiciona diante disso. E posicionamento tem a ver com escolha. Todo dia você escolhe se entrega o seu humor nas mãos do outro ou se mantém firme, se age com intenção ou reage no impulso. E essa escolha, repetida 1000 vezes, forma o seu caráter, sua marca, sua presença no mundo. A grande virada começa quando você entende que nem tudo precisa de resposta. Às vezes, a maior sabedoria está em simplesmente não dar palco. Tem gente que só fala alto porque ainda encontra plateia. Tem gente que só provoca porque sabe que você responde. Mas quando você se cala, não por medo, mas por consciência, algo muda no jogo. O provocador perde o poder. O ciclo se quebra. E você em silêncio cresce. Cresce porque fez o que muitos não conseguem. Resistir à tentação de provar algo. Você entende que a paz que carrega vale mais do que qualquer resposta rápida. E a partir disso, você começa a prestar mais atenção ao que realmente importa. Deixa de lado as pequenas guerras e passa a focar nas construções silenciosas. Aquela leitura que te alimenta, aquela conversa sincera com alguém querido, aquele momento de respiro no meio do dia. São coisas simples, mas que têm o poder de reorganizar a alma. E quando a alma está organizada, a irritação tem menos espaço. Ela pode até aparecer, mas não se instala. Porque você criou um ambiente interno onde só o que soma é bem-vindo. A pessoa que vive irritada geralmente não está irritada só com o mundo, está irritada com ela mesma. Carrega um acúmulo de frustrações não digeridas, de desejos não realizados, de mágoas não resolvidas. E tudo isso vai se acumulando até que qualquer coisa vira gatilho. Um olhar torto, uma palavra atravessada, um atraso no trânsito, tudo vira motivo. Mas quando você começa a limpar isso por dentro, a observar suas próprias sombras com honestidade, os gatilhos perdem força. Você se torna mais leve, mais consciente, mais difícil de derrubar, não porque se blindou, mas porque se entendeu. E nesse entendimento vem uma calma que não depende do ambiente. Ela vem de dentro, como uma água subterrânea que segue fluindo mesmo quando tudo em cima está seco. É aquela tranquilidade que não faz barulho, mas que sustenta tudo. E é isso que transforma. A constância silenciosa, o compromisso diário com a própria paz. Não precisa ser perfeito, não precisa acertar sempre, só precisa querer de verdade e praticar. Porque cada escolha de não reagir, cada pausa antes da resposta, cada pensamento que você redireciona, tudo isso constrói. E o que você constrói dentro, ninguém pode derrubar. Tem dias que o mundo parece testar todos os seus limites de uma vez só. Alguém te corta no trânsito, um colega de trabalho responde atravessado, um parente traz um problema inesperado. E tudo isso vai se acumulando como uma panela de pressão prestes a explodir. Nesses momentos, a vontade de gritar, de revidar, de largar tudo é enorme. Mas aí vem aquela pergunta que precisa ser feita. Isso vai me levar para onde? Vai me aproximar da vida que quero ou vai me afastar? Porque é fácil reagir. Difícil é respirar fundo
e manter a compostura quando tudo grita por descontrole. E é aí que o estoicismo mostra seu valor. Ele não romantiza a dor, nem ignora a realidade. Ele te dá ferramentas para atravessar o dia sem se perder de si. E uma dessas ferramentas é o discernimento, saber escolher suas batalhas. Saber quando vale a pena insistir e quando é melhor soltar. Quando vale dialogar e quando é mais inteligente se calar. Quando vale enfrentar e quando é melhor virar a página. Isso não é covardia, é maturidade. É entender que o tempo é um recurso sagrado e que não dá para desperdiçar com o que não constrói. Só que essa clareza não vem sozinha. Ela nasce da prática, do treino, da repetição. Nasce quando você começa a olhar para sua própria história com mais gentileza. Quantas vezes você já reagiu mal por estar cansado? Quantas palavras duras você soltou quando só precisava de acolhimento? Quantas vezes se irritou com alguém, quando na verdade estava frustrado com outra coisa? Se conhecer é o caminho. E quando você se conhece, começa a ter mais paciência com os outros também, porque enxerga que todos, de algum jeito, estão tentando lidar com suas próprias dores. E nesse processo, a irritação que antes parecia inevitável começa a ter uma nova cara. Você já não se desespera quando ela aparece. Você observa, você entende, você respira. E mesmo que ela insista, você não dá a ela o mesmo espaço de antes. Você começa a dizer não, de um jeito mais calmo, a estabelecer limites sem culpa, a parar de carregar nas costas o que não é seu. E quanto mais faz isso, mais leve fica. A mente se abre, o corpo relaxa, a alma agradece. E essa leveza, aos poucos, vira um jeito de estar no mundo. Um jeito silencioso, mas cheio de presença. Você não precisa mais se explicar, se justificar, se provar. Você só é. Inteiro, tranquilo, firme. E mesmo quando o caos bate à porta, você não se apavora, porque sabe que já enfrentou coisa pior, porque lembra que tudo passa, porque reconhece que, no fim das contas, manter sua paz é o único tipo de vitória que realmente importa. O resto é distração, barulho, perda de tempo. É claro que vai ter dia em que tudo isso parece distante, em que a raiva vence, a resposta atravessada escapa, a paz some. Mas até nisso você aprende. Aprende que não precisa se culpar, só recomeçar. Aprende que cada novo dia é uma chance de fazer melhor, e que a verdadeira transformação não vem do esforço de parecer calmo, mas do compromisso com a prática de se tornar alguém mais consciente. E essa prática não exige perfeição, exige presença, exige intenção, exige a coragem de ser maior do que o que te irrita. E essa coragem já está aí dentro de você. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um lembrete. Não é porque algo te incomodou que você precisa se afundar naquilo. A irritação é como uma onda. Ela vem, ela cresce, ela ameaça te derrubar. Mas se você respira fundo e espera, ela passa. O problema é que a maioria das pessoas se joga junto com a onda. Reage, grita, ataca, se defende. E quando vê, já foi engolida por algo que poderia ter só observado. O estoicismo ensina que você não é a onda. Você é o mar. Você tem profundidade, você tem controle, você tem escolha. E quando percebe isso, não se deixa levar tão fácil. Cada situação da vida que te desafia pode ser vista como uma academia emocional. É ali que você fortalece a mente, que testa o que aprendeu, que coloca em prática tudo aquilo que diz acreditar. Não adianta falar de paz se qualquer coisa te tira do sério. Não adianta se dizer evoluído se não consegue lidar com uma crítica sem se desmontar. E não é sobre virar pedra, é sobre virar raiz, firme, flexível, estável. As emoções vão continuar vindo, e devem vir. A diferença é que você aprende a não ser mais comandado por elas. E quando você muda por dentro, a forma como o mundo reage a você também muda. As pessoas percebem que você não responde mais com o mesmo tom, que você não entra mais em certos tipos de conversa, que você não se justifica por qualquer coisa. E essa mudança incomoda alguns, mas inspira muitos, porque todo mundo, no fundo, quer alcançar esse estado de equilíbrio. Só que poucos estão dispostos a pagar o preço de olhar para dentro, de se responsabilizar por si, de parar de culpar o outro. Mas quem paga esse preço ganha algo que não tem etiqueta, ganha paz de verdade. E paz não é ausência de som,
é ausência de ruído interno. É quando a mente para de brigar com o passado e de sofrer pelo futuro. É quando você consegue sentar em silêncio e sentir que está inteiro, sem precisar de distração. É quando o celular pode ficar longe, a TV desligada, as vozes em volta silenciadas, e mesmo assim você não sente vazio, sente presença. Isso não se compra, não se herda, não se empresta. Isso se constrói, um pensamento por vez, uma escolha por vez, uma respiração por vez. E nesse caminho você vai errar, vai perder a calma, vai falar o que não devia, vai cair em armadilhas antigas, mas cada queda vira parte do processo, não para te condenar, mas para te ensinar. Cada vez que você perde a paciência, é uma chance de entender onde ainda dói, de olhar para si com mais verdade. E essa verdade, por mais dura que pareça, é o ponto de partida para qualquer mudança real, porque só melhora quem se reconhece com humildade, quem encara o espelho sem desviar os olhos, quem aceita que está em construção. E é exatamente essa construção que te torna alguém mais forte, mais sereno, mais preparado para viver nesse mundo que tantas vezes tenta te tirar do eixo. Quando você entende que a sua paz não depende do externo, tudo muda. Você pode estar no meio da confusão e mesmo assim sentir clareza. Pode ouvir palavras duras e ainda assim responder com firmeza. Pode ser testado de todos os lados e mesmo assim permanecer inteiro. Essa é a beleza da filosofia estoica. Te lembrar que em qualquer circunstância, você ainda pode escolher o que carregar e o que soltar. Tem uma cena simples que diz muito. Você está num ambiente tranquilo, alguém entra, fala alto, começa a despejar reclamações, críticas, exigências. Você sente o corpo endurecer, a mente começar a se armar. Mas aí você lembra, não preciso absorver isso. E escolhe não responder no impulso. Escolhe manter o tom. Escolhe não devolver o veneno. Esse é um momento invisível para os outros, mas gigantesco para você. É a virada silenciosa em que você, pela primeira vez, não deixa o outro definir o clima do seu dia. E essa escolha, pequena para quem vê de fora, é um passo enorme na sua construção interna. Porque, no fim das contas, a verdadeira transformação acontece no cotidiano. Não é num retiro caro, num curso milagroso, numa palestra de autoajuda. É ali, no meio da correria, quando alguém te fecha no trânsito e você decide não xingar. Quando alguém fala mal de você pelas costas e você escolhe não rebater. Quando tudo parece empurrar você para a reação, mas você permanece centrado. Esses são os verdadeiros exercícios espirituais. É aí que o estoicismo se mostra vivo, não como teoria, mas como ferramenta prática, que te ajuda a se manter inteiro num mundo em pedaços. E talvez o mais bonito disso tudo é que você não precisa anunciar essa mudança. Não precisa postar frase motivacional, não precisa explicar para ninguém. Basta viver, basta praticar, basta respirar fundo antes de agir. O silêncio vira escudo, a presença vira resposta. A sua forma de estar no mundo vira seu maior argumento, porque quem é realmente calmo não precisa se justificar. A calma se sente, se vê nos gestos, no olhar, no jeito de falar. É uma energia que não grita, mas que ocupa espaço. E que aos poucos vai mudando tudo à sua volta. Claro que o mundo não vai parar de te testar. A irritação vai bater na porta de novo. As provocações não vão desaparecer. As críticas ainda vão aparecer. Mas agora você tem repertório, tem maturidade, tem estratégia. E mesmo que às vezes escorregue, você já sabe voltar. Já reconhece os sinais do descontrole e sabe onde pisar para se equilibrar de novo. Isso é autoconhecimento. Não eliminar os erros, mas aprender a se recuperar com mais rapidez. Não buscar perfeição, mas constância. E essa constância vira base, vira raiz, vira fundação firme para tudo o que vier depois. E com o tempo, você começa a notar uma paz diferente. Não é aquela paz romântica de dias perfeitos, é uma paz real, que aceita as imperfeições, que sabe que vai ter dia difícil, mas que mesmo assim escolhe não se perder. É como um céu nublado que não deixa de ser céu. Você começa a confiar mais em si, começa a ver que é possível ser firme sem ser duro, ser gentil sem ser frágil, ser calado sem ser omisso. Essa sutileza é o que os estoicos chamavam de virtude, viver de forma alinhada com seus valores, independente do que vem de fora,
E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo. Você não precisa mais esperar que o mundo mude para viver em paz. Você só precisa decidir que não vai mais entregar sua paz nas mãos de ninguém. E isso exige coragem, treino e, acima de tudo, intenção. Intenção de ser melhor, de viver com mais presença, de transformar sua irritação em sabedoria. Porque a vida não vai parar de te testar, mas você pode parar de se entregar. E aí mesmo em dias nublados, você vai conseguir caminhar com clareza e com aquela tranquilidade que só quem se conhece de verdade consegue carregar. Se esse conteúdo fez sentido para você, e se em algum momento te ajudou a respirar mais fundo ou pensar de forma diferente, continua nesse caminho. A jornada não termina aqui. Na verdade, ela está só começando. Para aprofundar ainda mais essa transformação interna, te recomendo assistir à nossa playlist especial, Sabedoria Estoica. Lá você vai encontrar reflexões práticas, ensinamentos antigos e ideias que podem mudar sua forma de viver. Tudo com o mesmo estilo direto, simples e profundo do canal Estoicismo Racional. Acesse agora e continue fortalecendo sua mente no seu tempo, do seu jeito.